Olá, bom dia, que Deus abençoe você. Que esse dia seja um dia de bênção na sua vida e para sua família também. Sabe, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, está escrito: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nessa parábola, Jesus ele disse que havia em uma determinada cidade um juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava aos homens. Mas havia também uma viúva pobre que precisava de justiça, ia procurar esse juiz, dizendo: faz-me justiça, faz-me justiça. E o texto fala que por algum tempo ele não quis ouvi-la. Mas por causa da sua insistência, tanto dela insistir, faça-me justiça, ele falou assim: mesmo que eu não teme a Deus e nem respeite os homens, vou fazer justiça a essa mulher para que ela não me importune mais. Nessa palavra, Jesus estava contando a importância de insistir, né, de nunca desanimar, né, sempre estar insistindo, né, com aqueles propósitos que nós temos. E ele aqui inclui a oração. Né, nós precisamos orar. Orar é falar com Deus. E nós precisamos nunca desanimar na nossa oração. Né, mesmo que nós oramos e parece não ser atendido, né, mas vamos continuar orando, insistindo a orar. Né? Jesus era um homem de oração. Ele não somente nos disse para orar, como ele também nos deixou um exemplo de oração. Jesus sempre estava orando. Jesus era Deus em forma humana, caminhando em nosso planeta, respirando o nosso ar e ainda sentindo a necessidade de estar em constante oração com o Pai. Por isso ele nos ensinou a orar. Por isso ele orava. Ele orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava às madrugadas, às vezes passava a noite toda orando. Por exemplo, no Getsemane, Jesus orou enquanto seus discípulos dormiam. Jesus ali, na sua maior angústia, estava orando, clamando ao Pai, né? Ele levou 3 dos seus discípulos para orar com ele, e o discípulo estava dormindo. E às vezes nós nos encontramos assim, né? Em vez de orarmos, falar com Deus, nós dormimos. Jesus orou na cruz, ele disse: Pai, perdoa-me, porque não sabe o que faz. Jesus orou quando ressuscitou Lázaro, né? Ele disse: Pai, graça te dou, porque sempre me ouviste. Eu estou dizendo isso porque por causa da multidão. Jesus orou pela multiplicação dos pães e dos peixes, né? Deu graças a Deus pelos pães e os peixes, e os pães foram multiplicados. Jesus orou ao abençoar as crianças, e pôs a mão sobre as crianças e orou. Então Jesus sempre estava em oração. Ele orou quando foi ressuscitar o filhinho de Lázaro. Ele orou quando foi visitar Pedro, quando a sogra de Pedro estava enferma ali. Depois saiu de madrugada, foi ao monte orar e as pessoas estavam procurando ele e encontrou ele orando, né, no monte. Então Jesus era um homem de oração, né? Que nós possamos aprender com Jesus, né? Nós precisamos sentir a necessidade de orar. Orar, como já disse, é falar com Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã, que você possa sempre ter isso em mente, que é importante orar. E nunca se esqueça, Deus te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora, não é verdade? Então fique tranquilo, fique em paz. Deus está cuidando de nós. Um forte abraço.